Olá, meu nome é José Ayrton, sou gestor da qualidade, com mais de 40 anos atuando na área da qualidade. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre análises, validade e controle de certificados de calibração. Não deixem de assistir este vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe. Vamos lá! Se você não conhecia o canal ou já conhece, mas ainda não está inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Isso é muito importante para sabermos se esse é o tipo de conteúdo que você procura e continuarmos trazendo sempre um novo vídeo para você. Ao receber o certificado de calibração com o equipamento, todos os dados devem ser analisados. Se os dados que constam no certificado de calibração confere com o equipamento recebido. A partir daí, começar a analisar o certificado. E todos os dados que constam no certificado são importantes. Desde os dados do laboratório, dados do equipamento, limite de erro, característica do equipamento, número de controle do equipamento, entre outros. A partir daí, começar a analisar a data de validade do certificado de calibração, os padrões que foram utilizados na calibração do equipamento e o certificado dos padrões utilizados. Um ponto importante: o certificado dos padrões tem data de validade. Muitas vezes, quando você analisa o certificado de calibração e o certificado dos padrões, os certificados dos padrões estão dentro da data de validade. Mas muitas vezes, daqui 2 ou 3 meses, esse certificado dos padrões vence. E você corre o risco de manter em seus arquivos certificado dos padrões vencidos. E em uma auditoria pode correr o risco do auditor dar uma não conformidade ou até uma observação. Muitas vezes, esse certificado dos padrões na data de calibração estava dentro da validade. Porém, você deve ficar atento. Se daqui 2 ou 3 meses vencer o certificado dos padrões, deve ser solicitada uma nova cópia do laboratório para manter em seus arquivos os certificados atualizados, para evitar problema em épocas de auditoria. A norma 17.025 exige uma quantidade mínima de itens que devem constar em um certificado de calibração. Portanto, é recomendável verificar esta norma para ver a quantidade de itens que devem constar no certificado, para que não corra risco de o laboratório fornecer uns certificados com dados incompletos, que possa até comprometer as suas análises. Mas essa quantidade mínima exigida pela norma 1725, esses dados mínimos exigidos pela norma 17.025, a gente não deve se ater somente a esses itens. Muitas vezes, se você julgar necessário algum outro item, pode solicitar do laboratório de calibração que seja incluído esse item, porque muitas vezes é importante para o controle do seu processo. Quanto ao controle do certificado de calibração, é muito importante que você mantenha uma lista
com os dados importantes do controle de calibração relacionado ao equipamento. Assim, você pode evitar que algum equipamento passe do tempo de validade e você corra o risco de passar numa auditoria e o auditor pegar um equipamento faltando calibração. Então deve ser feito um levantamento com os dados importantes para o controle do processo de calibração, incluindo também o prazo de validade dos certificados e o prazo de validade tanto dos certificados de calibração como dos padrões. Assim evita que algum descontrole possa afetar o gerenciamento do processo de calibração. Validação do processo de calibração ou do certificado de calibração. A validação é a partir de todos os dados analisados e avaliados. Se estiver todos dentro da sistemática do processo de calibração e todos os dados estiver conforme, incluindo o limite de erro, se o equipamento estiver dentro do limite de erros e os dados do certificado estiver dentro dos itens exigidos pela norma 17.025, você pode validar esse certificado de calibração através de uma assinatura, de até um carimbo criado especificamente para esse fim, carimbando no verso do certificado, dando um visto, e arquivando o certificado. Por isso é importante que você mantenha uma lista de controle do certificado, para a partir da sua validação você dar entrada, assinar e marcar a data que foi validado o certificado de calibração. Muitas vezes a pessoa que gerencia um processo de calibração pela primeira vez, ele pensa que ao receber um certificado de calibração com as assinaturas do certificado de calibração, é só arquivar o certificado. E não é por aí. A pessoa deve passar por algum tipo de treinamento para saber quais os dados que devem ser analisados em um certificado de calibração. Quais são os dados importantes? Quais são os dados e itens que a norma 17.025 exige em um certificado de calibração? Quais os controles que devem ser feitos tanto no certificado de calibração como no certificado dos padrões? Por isso, é recomendável que essa pessoa passe por um tipo de treinamento sobre análise e validade do certificado de calibração. Um dos pontos importantes no gerenciamento do processo de calibração é o controle do equipamento e o controle do usuário do equipamento. A gente deve saber quais são os usuários do equipamento e quais são os equipamentos que devem ser verificados e controlados. Pois muitas vezes o equipamento ele deve passar por algum tipo de verificação antes de ser enviado ao laboratório. Pois muitas vezes tem determinado tipo de equipamento que não precisa ser calibrado, pois esse equipamento ele é apenas para verificação habitual em um processo que não requer nenhuma precisão. E, portanto, esse equipamento deve ser identificado de uma outra forma. E a identificação dos equipamentos é parte fundamental nesse processo. Todo e qualquer equipamento deve ter uma identificação única, através de letra e número, para facilitar o controle e facilitar também a rastreabilidade do equipamento,
para que a gente possa identificar as falhas no equipamento e quais os equipamentos que têm condições de manter no processo. Portanto, os controles devem ser feitos através de uma lista mestra, identificando cada equipamento, para saber quais os equipamentos devem ser mantidos em determinadas áreas do processo, para também monitorar os usuários dos equipamentos e quais usuários possa ser treinado de alguma forma ou possa ser preparado de alguma forma para o uso adequado do equipamento. O monitoramento dos usuários dos equipamentos também é importante, porque devemos sempre estar atento e até mesmo avaliando determinados usuários para saber se eles estão preparados para a utilização de determinado equipamento e também operando o processo de medição. Portanto, devemos sempre estar atentos para fazer algum tipo de estudo voltado para o processo de calibração e voltado para o processo de medição, como análises do sistema de medição, de acordo com a norma exigida para determinado processo de calibração, e do sistema de gestão da organização. Nesse vídeo, eu mostrei para vocês tudo o que vocês precisariam saber sobre análises, validade e controle do equipamento de medição. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e suas opiniões sobre este assunto ou sobre outros que vocês gostariam que eu abordassem nos próximos vídeos. Abraços e até o próximo vídeo.